Oi, amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E o nosso tema de hoje é Tenha a Paciência de Jó. Bom, amados, este, na verdade, é um tema que gera muito conflito, né? Muita discussão aí no meio teológico, porque alguns vão dizer que Jó não teve uma paciência tão assim, ou não vi Jó tendo tanta paciência, ou não tô entendendo que paciência é essa de Jó. Mas enfim, amados, a resposta para essa paciência de Jó, ela tá lá no capítulo 1, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus para a gente conseguir entender. E por isso eu tô dizendo para vocês, tenham a paciência de Jó. Olha só, amados, vocês vão me ver falando muito durante os vídeos o seguinte: precisamos entender isso, precisamos aprender, precisamos entender, vamos entender. E por quê, amados? Porque os israelitas caíram justamente por não entenderem, porque eles não quiseram entender para aprender aquilo que Deus estava ensinando. Deus falava com eles o tempo todo, Deus estava o tempo todo ali caminhando, ensinando, mas eles não quiseram entender aquilo que Deus estava dando para eles como aprendizado. E essa é a realidade. Não é que eles não podiam entender, não podiam aprender, é que eles não quiseram. Sabe? Porque teve profeta, veio Jesus, Deus estava ali sempre falando com o povo, né? Lá desde Adão e Eva, Deus ali estava caminhando no jardim, falando com Adão todos os dias na viração do dia, mas não quis entender quem realmente não quis, tá bom? De fato, nós vamos ver que existe uma escolha que se deve fazer, mas hoje nós não vamos falar dessa escolha, nós já fizemos muitos vídeos a respeito disso. Hoje nós vamos falar da paciência de Jó. Bom, amados, nós vamos ver no Novo Testamento essa paciência de Jó sendo citada, né? Como se fosse uma paciência que Jó teve, que Jó não falou, não reclamou, não questionou, Jó não fez nada, ele simplesmente se manteve o tempo todo ali, agradecendo a Deus, orando, né? Mas não foi bem assim, tá, amados? Não é bem assim do jeito que as pessoas colocam pra gente. Porém, essa paciência de Jó é uma paciência necessária para nós, porque principalmente no mundo de hoje, nos tempos em que a gente tem vivido, nós vamos ver muitas pessoas impacientes. E é essa impaciência que gera um pecado tremendo contra Deus, que não tem perdão. Por isso eu digo para vocês, tenham a paciência de Jó. Bom, então vamos para o nosso contexto, mas primeiro vamos ler aqui Jó capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. E a palavra de Deus vai dizer assim. Aliás, vamos ler do 6 ao 12. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendes a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor.
Bom, amados, então vamos entender aqui o contexto dessa história de Jó, o que aconteceu e por que a Bíblia cita essa paciência de Jó. Então, de fato, quando vamos ler ao longo aqui da história, né, de todo o livro de Jó, nós vamos ver que Jó questiona a Deus, nós vamos ver que os amigos de Jó questionam o posicionamento dele. Vamos ver que Jó, ele defende a sua integridade. Vamos ver que Jó, de fato, não entende por que ele está passando pelo que ele está passando. Vamos ver Jó o tempo todo questionando a Deus. O tempo todo. Podem pegar a Bíblia de vocês e ler, que vocês vão ver Jó o tempo todo questionando. Vamos ver Jó amaldiçoando o dia do nascimento dele. Vamos ver que, de fato, ele se manifesta não de uma maneira tão positiva quanto nós vamos ver na resposta que ele dá para a esposa dele, né? Que quando a esposa dele pega e fala com ele assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Primeiro ela fala, por que continuas temendo a este Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. E Jó pega e responde, se recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal, e ainda chama a esposa dele de louca. Mas veja bem, amados, nós vamos ver que sim, Jó questiona, vamos ver Jó amaldiçoando o dia do nascimento dele, vamos ver que Jó ele não se agrada da situação e é normal. E por que é normal? Porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos e, inclusive, a palavra de Deus nos garante que Deus, ele está cuidando de nós a todo tempo. A palavra de Deus nos garante que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus, ela é muito nítida e explícita nessas questões de que Deus, ele guarda aqueles que são dele, né? De que Deus protege, de que Deus é uma fonte segura, é um escudo. Então Jó, de fato, ele tinha razões para questionar a Deus, tá? Questionar, perguntar o porquê estava acontecendo, porquê disso, porquê daquilo. Amados, entendam bem. Jó, ele não deixou de questionar, como nós também não deixamos de questionar. Quando eu passo por algumas situações aqui em casa, e inclusive muitas situações que eu já passei na minha vida, eu perguntei para Deus, por que disso, Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Isso é natural nosso, tá, amados? Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós questionamos. É a mesma coisa de uma criança. Para nós que temos filhos, por exemplo, eu me lembro que quando as minhas filhas eram bem bebezinhas, alguém falou comigo assim, você vai ver quando ela começar a questionar, minha primeira filha. Aí eu pensei assim, não, ela não vai perguntar. São perguntas tão bobinhas, né? Mas aí passou um pouquinho, ela começou, mãe, por que o céu é azul? Mãe, por que isso e aquilo? Mãe, por que a cor das flores é verde? E aí ela foi me perguntando coisas. E nós, de fato, precisamos buscar o conhecimento e a resposta em quem tem a resposta, não é? E a palavra de Deus vai nos garantir que Deus tem a resposta e que ele não nos deixará sem resposta. Então Jó também tinha esse conhecimento e por isso ele sabia que ele podia perguntar e questionar a Deus sobre aquilo que ele estava vivendo. E sobre amaldiçoar o dia do nascimento dele, sinceramente, né, amados? Agora vamos nos colocar no lugar de Jó. Se você estivesse passando pelo que ele estava passando, você, de repente, do nada, perdesse tudo e começasse a ter feridas por todo o seu corpo, feridas tais que você precisasse de um pedaço de casco de telha para poder se coçar. Então imagina que Jó, ele já não estava dormindo bem, ele já estava passando todos os seus dias ali incomodado, dolorido. Então isso tudo mexe com o nosso psicológico, isso tudo mexe com a nossa cabeça e nós também precisamos fazer uma análise psicológica do que Jó estava passando. Eu não sou psicanalista, tá?
Eu não sou especialista, mas o pouco que eu estudei a respeito, o pouco que eu procurei conhecimento, e inclusive o pouco do que a minha própria vida já me ensinou, me mostra que toda a situação de Jó, em que Jó viveu ali, foi devido a um desgaste emocional por toda a situação. É claro que a Bíblia não vai nos dizer exatamente por quanto tempo Jó passou pelo que ele passou. Porém, imagina você, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem dormir direito. Você já começa a ficar irritado, seu corpo já começa a manifestar. E por quê? Porque nós somos alma, corpo e espírito. Então, amados, Jó, ele não deixou de ser um homem íntegro, ou um homem sincero, ou um homem principalmente temente a Deus, como o próprio Deus vai dizer aqui, porque ele questionou a Deus. Ele não deixou de ser um homem íntegro porque amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas, no finalzinho do livro de Jó, lá no capítulo 41, lá no capítulo 41 de Jó, Deus, ele dá uma resposta para Jó, quer ver? Vamos ver aqui para a gente não falar nada errado. Desde o capítulo 38, Deus começa a responder a Jó. Porque, como eu disse, a palavra do Senhor nos garante que ele não nos deixará sem resposta. Mas espera, para eu ter uma resposta, eu preciso ter uma pergunta, não é? Então, Jó primeiro questiona, e nos capítulos 38, 39, 40 e 41, Deus responde a Jó. E Deus, ele se manifesta com a sua grandeza, respondendo a Jó, né? Em tudo ali que nós podemos dizer que Jó falhou, né? Mas não é dizer, amados, que ele falhou. Por isso que eu coloquei entre aspas. É simplesmente ressaltar a carnalidade dele. Ele é um homem também como nós. Então, sim, ele questionou, mas hora nenhuma, Jó blasfemou contra Deus, tá? Então ele questiona, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Aí vem os amigos que não colaboram muito com a situação que ele está vivendo. Aí depois vem um outro rapaz que no momento que agora eu me esqueci o nome dele, mas vamos achar ele aqui, quer ver? Vamos achar ele aqui pra gente não deixar dúvidas. Vem um outro rapaz também que vai saber, Eliú. Apareceu Eliú e vai saber se ele estava só lá observando a situação toda ou se ele era algum servo de Jó que estava ali no meio ali. Enfim, amados, a questão é que tudo vinha contra Jó. Agora imagina você vivendo uma situação difícil na sua vida e todos vindo contra você e você tentando argumentar, mas tudo vindo contra você. Eu passei por isso já. Imagino que vocês também já passaram por isso. E eu não digo só na questão, por exemplo, no divórcio eu passei por isso. Quando o Rodrigo saiu de casa, muitas pessoas apontaram o dedo para mim e dizendo: você não serve a Deus. Cadê o seu Deus agora? E muitas pessoas dizendo: você é uma pessoa muito difícil, você realmente é insuportável. E muitas pessoas se levantando a favor do Rodrigo, do posicionamento e da opção que ele fez de largar e abandonar a família. Pessoas cristãs, tá? Da igreja, inclusive líderes religiosos. Mas aí, o que acontece? Eu o tempo todo permaneci, por mais que eu questionasse a Deus: Senhor, por que eu tô passando por isso? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Me fala comigo, me mostra. Em momento nenhum eu blasfemei contra Deus. Continuei servindo a Deus, amando a Deus, louvando a Deus no altar da casa do Senhor. E é isso que nós precisamos entender aqui. Quando chega no capítulo 42, de fato existe um arrependimento de Jó. E se existe um arrependimento, então sim, Jó errou. Entende? Ele errou na maneira com que ele permitiu
que a sua carnalidade falasse mais alto e ele começasse a se, como é que eu vou dizer? A se autodeclarar inocente, a se autodeclarar, sabe? Ele se defendendo, se colocando e se posicionando como um homem íntegro, como um homem fiel, como um homem que sempre foi temente a Deus. Porque isso não cabe a mim, por mais que eu seja, isso cabe a Deus. E quando chega lá no verso 42, Jó se arrepende e ele pede perdão a Deus. E nós até podemos ler aqui, dos versículos 1 ao 6, que ele vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia. Tá vendo aí a importância de entender? Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico e eu falarei. Exigirei de ti e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Mas, amados, de fato, Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida para nos purificar e para nos melhorar. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem sincero. Em algumas traduções vai dizer que ele era perfeito, mas é claro que ele tinha coisas a melhorar sim, porque ele era homem. O próprio Deus, ele começa falando aqui com Satanás. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra? Homem, ele é homem, ele não deixou de ser homem, apesar das qualidades que ele tinha, continua sendo homem, mas Deus, ele dá uma resposta para Jó, que de fato faz com que Jó se arrependa daquele posicionamento que ele teve. Então, amados, quem nunca passou por isso? Quando eu estava aqui vivendo meu deserto, eu questionei a Deus, falei: Deus, por quê? Eu tô te buscando, eu tô orando, eu tô jejuando, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? E de fato, Deus começou a me responder e me mostrar coisas que eu estava fazendo de errado, que eu era uma pessoa religiosa, que eu era uma pessoa orgulhosa e por aí vai, né? E Deus queria trabalhar em mim. Então, de fato, houve um arrependimento de Jó, e se houve um arrependimento, ele não foi assim paciente. Mas vamos falar da paciência de Jó, que a Bíblia retrata. Amém? Vamos aqui então falar da paciência de Jó, ok? Então, vamos entender, amados. Olha só, quando Deus pega e começa a dialogar com o diabo, porque a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Deus foram se apresentar, né, diante do Senhor, e veio também Satanás. É importante lembrar que Satanás, ele até então era filho de Deus, até o momento em que ele se rebelou contra Deus, e Deus então o lança para fora do céu, e ele permanece sendo criatura de Deus, ok? Então, ele é lançado para fora do céu, ele é expulso do céu juntamente com aqueles que se rebelaram junto com ele. Rebelião é um pecado muito sério, tá? E nós vamos ver que Israel cometeu esse pecado durante muito tempo e comete até hoje. E aí, o Senhor começa então a dialogar com Satanás. De onde você vem? O que você anda fazendo? E Satanás responde para ele: eu venho de perambular sobre a terra, eu venho de andar para cima e para baixo. Então Satanás, ele tá o tempo todo procurando alguma coisa para ele fazer, algum serviço sujo que ele goste de exercer, né? E aí é onde Deus pega e coloca para ele, porque Deus, a palavra vai dizer que Deus a ninguém tenta, mas é óbvio, quando a gente pega a palavra. E eu repito que se de fato Jó tinha do que se arrepender, ele cometeu erros que ele precisava consertar na vida dele. Então Deus pega e questiona Satanás: você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem sincero, um homem perfeito e que teme a Deus e se afasta do mal.
Isso, amados, olha, eu posso falhar em muitas coisas na minha vida. Eu posso falhar, de fato, na minha integridade, eu posso falhar. Na minha sinceridade eu posso falhar. Em muitas coisas eu posso falhar. Mas existe uma coisa a qual eu não posso falhar, que é o temor a Deus. Nisso eu não posso falhar. Então Deus pega e coloca primeiro as qualidades de Jó, enquanto homem que ele é, e por último Deus coloca que teme a Deus e se afasta do mal. Se eu temo a Deus e me afasto do mal, então eu estou o tempo todo procurando fazer aquilo que Deus me ensinou. Correto? Mas aí Satanás responde: acaso Jó teme a Deus por nada? Presta atenção. Jó, ele não fala assim: acaso Jó é íntegro por nada? Acaso Jó é sincero por nada? Acaso Jó é perfeito assim por nada? Não. Satanás já vai no ponto. Ele já vai no ponto, que era justamente o que Deus queria provar para ele, que Jó não cairia naquilo ali. Que Jó, ele se manteria firme naquilo que ele colocou. E aí Satanás pega e responde: acaso Jó teme a Deus por nada? Olha como ele é esperto, né? Astuto. E aí ele começa falando assim: tu não fizeste uma cerca sobre ele? Ou seja, o Senhor não deu tudo para ele? O Senhor não protegeu ele de tudo? Porque afinal de contas Satanás não estava para lá e para cá caminhando aí, fazendo as arruaças deles, as orgias dele? Ele nunca viu Jó? Ele nunca chegou perto de Jó? Então ele pega e questiona: acaso você não criou ali uma bolha ao redor de Jó, da família dele, de tudo que ele tem? Acaso Jó não é o que é porque o Senhor deu tudo para ele? Mas primeiro ele vai no foco. Acaso Jó não teme a Deus por nada? E aqui, amados, que está a paciência de Jó. Porque lá no verso 11, olha o desafio que Satanás faz para Deus. Estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o que é isso? Ele vai blasfemar contra o Senhor. E contra o pecado de blasfêmia não tem perdão. Então aqui, o que Satanás coloca em xeque? O temor a Deus. Não é a integridade, não é a sinceridade, não é toda a beneficência de Jó, não é o fato de Jó, como nós vamos ver, ajudar as pessoas, ser uma pessoa boa, não é isso. Mas Satanás coloca para Deus: estende a tua mão sobre a vida dele, e aí a gente vai ver, tira tudo que ele tem e vamos ver se ele continua temente ao Senhor. Vamos ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Essa era a questão. E é disso que se trata a paciência de Jó, que a Bíblia vai nos falar. Ela não se trata do fato de Jó não ter feito nada ali de negativo com relação ao que ele estava vivendo. Ele cometeu erros também. Mas quando a palavra de Deus fala da paciência de Jó, ela está falando da paciência em temer ao Senhor. Independentemente do que Jó estava vivendo, independentemente de Jó ter perdido os filhos, independentemente de Jó ter perdido os gados, independentemente de Jó ter perdido as riquezas, independentemente da esposa de Jó ter virado a cara para ele, porque mais pra frente também nós vamos ver Jó falando em resposta, se eu não me engano, a Eliú ou a um dos amigos dele, que ele pega e fala assim, que a esposa dele não quer chegar nem perto dele por causa do hálito dele. Ou seja, a esposa dele virou as costas para ele. Tudo bem que ela não se separou dele, mas ela virou as costas, ela se afastou dele. Nós vamos ver isso aqui. Ou seja, ele ficou totalmente sozinho. E os amigos dele, só descendo a lenha, só descendo a lenha. Tanto é que mais pra frente nós vamos ver que Deus pega e fala contra esse posicionamento dos amigos dele.
Então Jó, ele viveu uma circunstância muito complicada, difícil demais. Poxa, tocou na carne, a carne é um meio muito sensível nosso. É um meio pelo qual nós temos que lutar todos os dias. Tanto é que Paulo vai dizer que carne e espírito não se misturam. Nós precisamos lutar contra a carne. É uma batalha contra a carne diariamente. E Jó estava ali lutando contra a carne e o seu desejo carnal de responder a toda aquela situação, para que o espírito dele falasse mais alto, para que o espírito dele declarasse as grandezas de Deus, coisa que ele não deixou de fazer, apesar de todo o questionamento que ele fez. Ele não deixou de declarar o poder de Deus, ele não deixou de declarar as grandezas de Deus, mas ele infelizmente caiu em entender que ele também era uma criatura de Deus. E quanto a isso, não existe questionamento. Então, amados, Satanás coloca em xeque o temor a Deus que Jó tinha. E Satanás faz toda a tentação, porque eu repito, a palavra vai dizer que a Deus ninguém tenta, e inclusive a palavra nos deixa isso como uma ordenança, dizendo: ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ninguém diga isso, ninguém diga de Deus eu sou tentado. É Deus que está me tentando, é Deus que está fazendo isso. E o que a gente faz quando a gente passa pela situação? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? E muitos caem nesse momento. Porque não é nem a questão do questionar. Como eu disse, Deus é nosso Pai. E quando não entendemos alguma coisa, precisamos buscar a resposta nele. Mas não é o questionar, mas é o que vem com o questionar. Porque muitas pessoas questionam a Deus e blasfemam contra ele. Eu sabia que o Senhor me odiava, o Senhor não é Deus de amor, nada. As pessoas fazem isso, amados, vocês acham que não? Quantas pessoas se rebelam contra Deus? Saem da igreja por causa de alguma situação que elas viveram? As pessoas fazem isso. Isso acontece. E é aí que está o problema. É aí que Satanás ganha muitas almas. Porque contra o pecado de blasfêmia não existe perdão. Entende? Então era isso que Satanás queria ferir em Jó, o temor a Deus. Mas isso ele não temeu. E por isso Deus honrou a Jó e o prosperou novamente e o restituiu em dobro. Por isso eu digo a vocês, tenham a paciência de Jó. Não é dizer que vocês não vão questionar, não é dizer que vocês não vão cair, não é dizer que vocês não terão do que se arrepender, vocês terão. Mas é dizer que o temor a Deus, ele vai se manter intacto. Quer dizer que o fato de você ser temente a Deus e se afastar do mal, independentemente da circunstância, se manterá intacto. Então é disso que se trata a paciência de Jó, que vai ser retratada no Novo Testamento e que nós precisamos trazer para a nossa vida. Que independentemente da circunstância que eu estou vivendo, por pior que seja, por mais que a minha carne esteja gritando, doendo, eu me mantenho temente a Deus e me afastando do mal. Porque Jó poderia muito bem responder os amigos dele de uma maneira grosseira, mandar todo mundo pro inferno, porque é isso que muito ser humano faz, né? O ser humano, quando ele perde a paciência ali, quando ele vê uma situação complicada, ele sai brigando com Deus e o mundo, ele vira as costas para todo mundo, ele cria discórdia em tudo quanto é lugar que ele vai. Mas Jó não. Você não vai ver Jó discutindo, brigando com ninguém. Você vai ver Jó respondendo aquilo que os amigos dele falaram.
a respeito de tudo aquilo. Você vê Jó tentando argumentar, tentando se defender. Agora, brigando, criando discórdia, isso ele não fez. Então, vocês entendem? E eu acho muito legal porque lá no verso 42, quando começa, né, quando Jó, ele começa de fato a se posicionar, né, com todo esse temor diante de Deus que ele tem, e ele se posiciona arrependido diante de Deus. Ele pega e coloca assim, no versículo 3: quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. É por isso que precisamos entender. É por isso que o tempo todo eu fico falando com vocês. Precisamos entender isso. Precisamos tomar conhecimento disso. Precisamos aprender isso. E vocês vão me ouvir falando muito e batendo muito na tecla disso. Vamos entender isso. E por quê? Porque Jó caiu por quê? Porque ele não entendia. Porque ele não tinha um conhecimento verdadeiro de todas as coisas que Deus poderia ou não poderia fazer. De fato, de quem Deus era ou não era. O que ele sabia, isso ele falou. Mas ainda de fato, ele sabia porque ele ouviu falar. Mas de fato, ele não havia tido ainda uma experiência com Deus. Uau! Ouvir falar é diferente de experiência. Entende? A palavra, ela não se contradiz, amados. E por isso nós precisamos sempre buscar entender aquilo que a palavra está trazendo para nós. Esses dias eu vi o professor Rodrigo Silva, né, que eu gosto de acompanhar alguns vídeos dele, e eu vi ele falando sobre isso. Eu estava lendo o livro de Jó e eu falava justamente sobre isso com Deus. Eu falava: ai Deus, mas Jó não foi tão paciente assim. Que paciência que é essa aqui? E aí eu vi o vídeo do Rodrigo Silva no Instagram falando sobre essa paciência e ele falou a mesma coisa. Que paciência que é essa de Jó? Porque para mim Jó não foi tão paciente assim. Mas é quando a gente volta lá no começo, porque tudo tem um começo. E é quando a gente volta lá no começo que a gente entende qual foi a paciência de Jó. E por que a Bíblia faz questão de falar novamente dela lá no Novo Testamento. Porque não se trata dos erros que nós vamos cometer enquanto seres humanos. Não se trata dos questionamentos que nós iremos fazer. O problema não é questionar a Deus. O problema não é perguntar o porquê. Como muitas pessoas vão dizer, você não pode perguntar por quê, você tem que perguntar pra quê. Meu Deus do céu. Não se trata disso. Deus entende que nós somos criaturas insignificantes. Não temos a resposta para todas as coisas. Somos falhos de conhecimento. E inclusive ele vai dizer lá em Oséias que o povo dele perece por falta do conhecimento. Então Deus quer que nós conheçamos, Deus quer que nós aprendamos. De fato, a questão e o problema não é esse. O problema é deixar o temor a Deus. Abandonar o temor a Deus. Esse é o problema. Isso é o que não pode acontecer. Daí eu pergunto para você, quem é você diante da situação difícil que se levanta sobre a sua vida? Quem é você? Você é uma pessoa que questiona, que amaldiçoa o seu próprio nascimento, que tem até desejo de morrer, mas que continua entendendo que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus é o que é, mesmo que você de fato não o conheça, não entenda na sua plenitude, ou você é o tipo de pessoa que ao viver uma situação complicada vira as costas para Deus, abandona as coisas de Deus, blasfema contra Deus, fala mal de Deus. Porque eu tô nesse fundo de poço agora por causa de Deus, esse Deus aí, ó.
que os cristãos aí, esse povo da igreja aí veio falar pra mim, eu aceitei, e agora como é que eu tô? Perdi tudo por causa desse Deus. Vocês acham que eu tô brincando? Ou que eu tô criando coisa aqui? Não é não. Acontece, de fato acontece. Então eu pergunto, quem é você? Em meio às circunstâncias e tentações que o diabo vai levantar contra a sua vida. Quem é você? Então, amados, que esse vídeo sirva de reflexão para que você procure ser mais parecido com Jó. Não que você vai ser isento, amado, daquilo que a sua alma vai gritar e vai clamar. Vamos ver isso muito em Salmos. Muito choro, muito pranto, muita dor. Nós vamos ver. A alma ali gritando, a alma sedenta por uma resposta, sedenta por uma solução. Nós vamos ver. Não foi só com Jó, não. Mas também vamos ver que eles se mantiveram tementes ao Senhor. Tementes ao Senhor. Então, amados, que esse vídeo ajude você, que esse vídeo fale mais no seu coração e fica em um dever de casa para vocês. Leiam o livro de Jó, para vocês estudarem e aprenderem um pouco mais a respeito dessas circunstâncias difíceis que nós vamos viver, tá? Nós vamos viver sim. E é nisso que nós seremos aperfeiçoados. Não é fácil? Não é fácil. É doloroso? É doloroso. Dá vontade, às vezes, de jogar o balde, chutar o balde, jogar tudo pro alto? Dá. Mas o temor a Deus, ele precisa se manter intacto dentro de nós. Não podemos, de forma alguma, permitir que o inimigo consiga colocar em xeque, colocar à prova o nosso temor a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa semana, em nome de Jesus, vamos ter muitos vídeos para agregar ainda mais nosso conhecimento do Senhor e da palavra dele. E aproveitem, eu não sei se vocês que estão aí estão assistindo a série, né, de Paulo, o apóstolo da Record. Gente, eu tô aqui assisti os 5 primeiros capítulos, eu estou maravilhada, porque em muitas coisas ali foram coisas que Deus me respondeu, sabe? Então eu tô achando muito bacana e eu quero aproveitar essa semana para comentar com vocês, porque eu já tinha alguns estudos que eu vinha fazendo e que, assim, de fato, Deus, ele complementa e nos responde, porque ele não nos deixa sem resposta. É claro que lá no livro de Jó também nós vamos aprender que Deus, ele responde no tempo dele, não é no nosso. E que, portanto, precisamos nos manter firmes e constantes, como Paulo nos aconselha, para que não caiamos na tentação do maligno. Amém? Beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser.